Um lugar sem problemas, poluição, onde o homem vive em harmonia com os animais e a natureza. Já pensou? Nós sabemos que o céu será assim, né? É verdade, mas enquanto nós aguardamos as maravilhas que Deus está preparando para nós, crianças das escolas de São Paulo vão ter a oportunidade de conhecer um lugar que pretende ser um pouco parecido, não é, Suzane? Como você imagina o céu? Talvez esse não seja o melhor lugar para imaginar como será um mundo totalmente sem pecado. Nós fomos criados para viver na natureza, em um jardim. Deus criou o ser humano assim. E todos nós temos uma sementinha disso. Embora nunca a pessoa tenha vivido no campo, no jardim, uma coisa assim, tem algo lá no interior dele. A Associação Paulistana é a sede da Igreja Adventista aqui na região central de São Paulo. E a maior parte dos seus membros e alunos vivem em um ambiente como esse, uma megalópole, um dos maiores centros comerciais do mundo. Mas é aqui, bem pertinho de toda aquela agitação, mas agora em meio à natureza, que as crianças serão convidadas a imaginar de forma prática como será o céu. Bem-vindos à Terra de Zion. Com a presença de convidados especiais, a Terra de Zion foi oficialmente inaugurada. O primeiro parque temático adventista conta com uma estrutura completa para receber até 200 crianças por dia. Guiadas por monitores capacitados, elas poderão visitar a trilha ecológica, uma horta 100% orgânica, a fantástica fábrica de lanches, além de conhecer os moradores locais. E ainda terão a oportunidade de se tornar chefes de cozinha por um dia. Nós temos muitos valores que a sociedade hoje valoriza. O nosso grande desafio é colocar esses valores na mente das crianças. Que a gente sabe se moldá-los agora, por toda a vida eles levam esses valores e também passam às novas gerações. E o que a gente vê aqui é exatamente um projeto capaz de adaptar todos esses conceitos a uma linguagem que as crianças entendem, se interessam e que ficam na mente deles. Imagina você despertar dentro da mente da criança a criação, você ser feliz nesse período e depois você poder viver eternamente. Que esse é o plano de Deus. Por enquanto, o evento foi destinado a autoridades, além de profissionais de educação, como diretores, coordenadores e orientadores. Eles acompanharam e participaram ativamente de toda a programação criada especialmente para as crianças. E assim como elas farão a partir de agora, o dia foi marcado por muitas risadas e aumentou ainda mais a esperança em conhecer a verdadeira Terra de Zion. Nós não vamos destruir o que Deus criou para herdar o que Ele vai criar para nós. A gente começa a cultivar aqui, a zelar aqui, a amar aqui, a entender as pessoas aqui, e isso tem uma grande importância para nos levar até lá. Eu acho que Terra de Zion tem esses valores, colocar conceitos corretos e, sem dúvida, eles vão nos preparar para a grande esperança da Terra de Sião que o Senhor tem para cada um de nós. A má alimentação pode refletir no rendimento acadêmico. E para ensinar os alunos a adquirirem bons hábitos desde pequenos, o NASP Campus Hortolândia desenvolveu um projeto de alimentação saudável. Verão é sinônimo de céu azul, roupas leves, dias mais longos, mas também é sinônimo de calor, suor, cansaço, sol forte. A alta temperatura tem causado desconforto físico para muitas pessoas, mas existem formas de amenizar o calor, seja externamente através do ventilador, ar-condicionado, um banho gelado ou uma bela sombra, ou internamente através dos alimentos que ingerimos. Em primeiro lugar, vamos tomar bastante água, bastante líquido, né? Por consequência, os alimentos que possuem bastante água são os mais indicados. Por exemplo, as frutas, né? Os legumes, as verduras. As folhas chegam a ter entre 80% a 95% de água. Então, ingerir alimentos que possuem bastante água. Isso aí vai ajudar a nós diminuirmos a temperatura corporal, né? E fazer um verão mais agradável. É fácil entender que os alimentos naturais fazem bem, mas o difícil é mudar os hábitos. Para muitas crianças, comer frutas e verduras é um desafio. Elas preferem produtos industrializados, que baixam o rendimento escolar. Então, os alimentos de digestão mais rápido, aí o açúcar, né, o chocolate, vão aumentar a glicemia rapidamente, aumentar o nível de insulina rapidamente, diminuir o metabolismo cerebral e, por consequência, deixar a pessoa mais sonolenta. Para incentivar os alunos a comerem frutas, o NASP Campus Hortolândia criou o projeto Hora da Fruta.
Então, na reunião de pais e mestre, nós conversamos com os pais e pedimos para eles mandarem todos os dias no lanche da criança uma fruta. O que você trouxe? Uva. Por quê? Porque é uma fruta bem gostosa. Qual fruta que é essa? Maçã. Você trouxe sua fruta hoje? Não. E agora? O coleguinha divide. A professora aproveita essas frutas e já trabalha tamanho, cores, forma, cheiro, comparar uma fruta com a outra. Depois, essas frutas são higienizadas, aí chega um momento que a criança vai se servir. Uma criança incentiva a outra. Um está olhando o outro comer e eles começam a comer também. Eu estou aprendendo a comer muitas frutinhas aqui. Os resultados aparecem na sala de aula e em casa. O Braia, desde bebê, eu tentei introduzir fruta na alimentação dele, mas ele nunca aceitou. Então, eu fui para a parte da vitamina. Ele sempre comeu a fruta como vitamina. E quando ele entrou aqui para a escola, começou o projeto das frutas, né? A Semana das Frutas. Toda semana eu mandava, enviava, mas ele nunca comia. E com o passar do tempo, ao vê-lo, os amigos, incentivo da escola, da professora, ele começou a degustar, a sentir o sabor da fruta. No começo ele não engolia. Hoje ele já come a fruta bonitinha. E além de experimentar novas frutas, as crianças aprendem por que devem se alimentar bem. Eu gosto da fruta porque eu quero ser bem forte. E agora vamos rever um quadro do Revista que foi destaque no ano passado. É o Prontos para o Sábado, versão culinária saudável. É verdade. Nós vamos aprender alguns truques com a nossa produtora Patrícia Piper e a nutricionista Giovana Fraga. Para conversar com a gente sobre alimentação saudável e também ensinar como melhor preparar os alimentos com algumas receitas rápidas e saborosas, eu convidei a Giovana, que é minha amiga, ela é do Rio de Janeiro e ela também, além de nutricionista, é chefe vegetariana. Tudo bem, Giovana? Tudo bem, querida. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos crus. Quando a gente estava na produção do quadro, você me falou sobre a importância de se ingerir alimentos crus. Sim, com certeza. Nós deveríamos sempre estar usando mais alimentos crus, porque com a cocção, que a gente utiliza muito após Pasteur, né, nós passamos a utilizar os alimentos todos cozidos por causa das bactérias. Paramos de usar mais o cru, que vão nos trazer os fitoquímicos, as enzimas, as vitaminas e os sais minerais na sua totalidade. E aí os alimentos crus deveriam vir primeiro do que os cozidos? Já ajudaria aí nesse processo? Sim, existe uma pesquisa nos Estados Unidos que mostrou, em 3 grupos o estudo foi feito, e mostrou que quando nós comemos a comida cozida e inclusive a industrializada, que hoje a população praticamente só usa isso, então existe um aumento de leucócitos no sangue. E isso faz com que a minha imunidade esteja sempre sendo ativada por um fator que é somente a alimentação, e não um vírus ou uma bactéria que está entrando no meu corpo. Então a gente vai começar por uma salada básica com alguns ingredientes que todo mundo tem em casa. Isso. Pode ensinar pra gente, Giovana? Vamos lá. É uma salada simples de alface. A alface nunca se deve ser cortada. O correto da alface é você rasgar assim em folhas grandes mesmo. Eu tô vendo aqui a rúcula, né? E a rúcula, assim como o agrião, são algumas folhas mais amargas. E quem não tem muito costume de comer saudável, né, de comer folhas, há uma dificuldade. Como é que a gente faz para quebrar um pouco esse amargo? Olha, quando a gente começa realmente a se alimentar, a gente precisa de um coadjuvante, um ajudante no paladar. Então a gente usa mais molhos, não é? Mas não é o caso de usar molhos industrializados. Aí eu já não aconselho, porque eles vão atrapalhar, inclusive a gordura em si também atrapalha muito a digestão da folha. Giovana, se eu quiser fazer uma coisa um pouquinho mais elaborada para agradar a minha visita que está chegando lá em casa, mas também rápido, fácil, saudável. Então, eu trouxe aqui uma saladinha de tomate, que tomate é universal, né? Todo mundo gosta de tomate. Então, a gente, como vai estar recebendo alguém, então vamos fazer uma salada de tomate com um recheio de abobrinha verde com abóbora vermelha. Nós vamos as duas. Nós vamos fazer um molho agora cremoso, substituindo como se fosse uma maionese. A castanha de caju com água,
Bata aos poucos, se precisar de mais um pouquinho de água, depois a gente coloca. Vou colocar 2 dentinhos de alho, um limãozinho, um pouquinho de sal rosa. Primeiro eu boto a abobrinha, depois eu boto a abóbora vermelha. Vou colocar um pouquinho de cheiro verde, um pouco de alcaparra e agora o creme. Giovana, mas se é tudo cru, como é que eu faço para deixar isso preparado antes? Porque nosso objetivo aqui é estar pronto para o sábado. Sim, boa pergunta. A gente vai deixar tudo raladinho e guardado num fita-filme, num potinho bem vedadinho, para que ele não oxide. Entendi. Tudo separado e na hora prático, rapidinho você consegue fazer. Giovana, então dá mais uma opção pra gente de uma salada rápido, fácil e gostosa? Vamos lá, eu tenho uma salada aqui muito interessante, que é de couve-flor crua. Um salpicão de couve-flor. Então a gente vai começar com a couve-flor, ela é raladinha, só ralar a couve-flor. A cenoura raladinha também, o repolho roxo, a cebola roxinha também, um pouquinho, o tomate, passas. E você pode tirar algum ingrediente. Ah, Giovana, eu não gosto do pimentão. Pode tirar o pimentão também. Um cheiro verde. Isso tudo a gente vai misturar, tudo junto. E nós vamos usar aquele molho que nós fizemos de castanha. E essa quantidade de salada serve mais ou menos quantas pessoas? Ah, pelo menos umas 6, 7 pessoas comem aqui bem, né? A Giovana é nutricionista do Hospital Silvestre e também é consultora em algumas empresas e restaurantes. Muito obrigada pela sua participação, Giovana. A gente se encontra no próximo episódio, certo? Isso, com mais receitas. Sim! E se você tem alguma dúvida, entre em contato produçãorevista@novotempo.com. Na semana que vem vamos dar continuidade a esse cardápio. Até lá! E a reprise do quadro continua na semana que vem aqui no Revista Novo Tempo. E o Revista fica por aqui, mas não deixe de visitar o nosso blog novotempo.com/jornalismo. Tem as nossas redes sociais também. Se você ainda não sabe, eu vou repetir aqui para o pessoal saber, né, Suzane? O nosso Facebook é facebook.com/ntjornalismo e no Instagram você encontra a gente no perfil @ntjornalismo. E você ainda pode ver mais notícias nos nossos sites parceiros, noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Espero que você tenha anotado tudo bem certinho, viu? Um bom final de semana para você e até a semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau.